Momento Esportivo. Momento Esportivo. Bom dia, você ligadinho na da Mata FM. Muito obrigado aí, Edson Júnior, por mais uma oportunidade, né? Mais um sábado aqui. E está começando o Momento Esportivo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Edson Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM. Vamos lá para mais um Momento Esportivo e vamos primeiramente começar a falar dele, do Sport Clube do Recife, que nesta quinta-feira foi derrotado pelo Coritiba na Arena de Pernambuco. Olha só, em menos de um mês e apenas 4 jogos após assumir a equipe, o Guto Ferreira se tornou o principal alvo de críticas da torcida do esporte, com 2 derrotas seguidas, consequência de um futebol muito pobre, que pode-se dizer que desde já que o impacto esperado pela direção com a troca de comando do técnico, né, não surtiu o efeito positivo. Então, assim, basicamente o esporte fez o pior, né, que foi o time regredir, ao invés de progredir, né, não, Vitor? Isso, exatamente essa é a situação. Quando o Sport trocou o Souza pro Guto Ferreira, a ideia era de o quê? Que o Sport tivesse uma melhora defensiva, coisa que não está acontecendo com o Guto Ferreira. Afinal, são 6 gols em apenas 4 jogos, coisa que não acontecia com o Souza. E Souza, vamos lá, eu fui totalmente contra a demissão dele, tá? Em relação a... Porque eu não via nomes no mercado que colocariam ele, como pode dizer, algum melhor que ele ali na situação. Por mais que Guto Ferreira tenha até um histórico de 2019 ter conquistado o acesso com o próprio esporte, mas ele não vem em trabalhos recentes, tanto no Ceará, tanto no Bahia, tanto no próprio Coritiba, tanto também no Guarani. São equipes que podem ser do mesmo escalão que o esporte, talvez até de mesmo orçamento, e mesmo assim ele não conseguiu fazer um bom trabalho, tá? Isso é uma coisa que vem, pode dizer, recente de Guto, e que cada vez mais ele vem perdendo importância no cenário da Série B, não é isso, Matheus? Exatamente, e olha só, com a derrota, né, na última partida aí, né, que já vem de uma outra derrota, né, contra aí o Vila Nova de 2-0, que pelo amor de Deus foi um jogo que o Sport teve chance de ganhar, mas enfim, vacilou aí também, né? Literalmente, o time do Sport jogou, eu posso ser sério aqui, o Sport jogou muito mal esses 2 jogos. O Sport teve nesses 4 minutos, desses jogos com o Guto Ferreira, foram 4 jogos, cerca de 360 minutos. Se você me perguntar quanto tempo o Sport jogou bem, foram cerca de 55 minutos nesses jogos, tá? Foi 30 minutos do Santos e 25 contra o Amazonas. Esse foi o único tempo que o Sport fez um recorte, posso dizer assim, que jogou um bom futebol. Exatamente, e o Sport contra o Coritiba era favorito, né? Além de ter sido uma partida aqui na Arena Pernambuco, tá? E ele acabou perdendo por 1-0 aí, o Coritiba fez aí o gol e ganhou do Sport, tá? E aí a classificação ficou como, né? A classificação aí do Série B, tá? Do Brasileirão, o Sport ficou aí em 9º colocado, tá? Com 32 pontos. E o seu rival, né? O Coritiba, ele subiu, tá? Ele foi para aí a 11ª posição com 30 pontos. Então tá coladinho aí com o Sport, tá? A quantos pontos do G4, Marcelo Matheus? O Sport? A quantos pontos? Olha só, o Sport tá mais ou menos aí 5 pontos do G4, né? Que foi o Vila Nova. Que o Vila Nova ele tá em quarta colocação com 36 pontos. Então aí, realmente, né... Os confrontos diretos estão ditando a Série B aí, pro Sport. Exatamente. Por mais que o Sport tenha 2 jogos a menos, sim. Mas um é contra o CRB e a gente sabe como é que o Sport é contra o CRB, né? Detalhe do Retiro, né? Pois é. Vamos falar agora sobre o Náutico, que vai jogar aí contra o Londrina às 5 horas da tarde no Estádio do Café, tá? Então, vamos ver aqui. Olha, o Náutico, ele amanhã só perde por ele mesmo, né? Porque o Londrina... ele não está vindo bem no campeonato da Série C do Brasileirão. Literalmente isso, Matheus. A equipe do Náutico tem que vencer o jogo do Londrina de todo jeito. Porque se empatar, depender do jogo do Remo, o Náutico não vai conseguir se classificar. O Náutico só depende exclusivamente dele. Se vencer o Londrina, vai para a próxima fase. E aí de lá, meu amigo, é outro campeonato. Aí de lá, sim, o Náutico vai poder disputar a Série C de verdade. Que essa primeira fase é só... Lembrando que é o seguinte, na Série C, os 8 primeiros colocados se classificam para a próxima fase e de lá faz um quadrangular, tá? Esse é o objetivo do Timbu no momento, é conseguir a vaga na próxima fase da Série C. Pois é, e olha só, tem uma estatística aqui bem interessante, tá? Entre os históricos, né, entre o Náutico e Londrina. A gente acabou de falar aqui que o Náutico tá melhor que o Londrina, né? Pelo menos nas últimas rodadas, né? O Londrina ele vem de um empate e de uma derrota. Já o Náutico vem de 2 vitórias, então isso melhora ainda mais o psicológico e a motivação
para poder ganhar a próxima partida, né? Isso, de fato. Outra coisa estatística, continuando no assunto, é que o Náutico nunca venceu um Londrina lá no Estádio do Café, tá? É visível, o Náutico teve vários jogos lá e não conseguiu vencer nenhum lá, ou seja, se vencer é o milagre do café. Eu tenho números aqui, Vitor, que no histórico de 5 partidas entre o Londrina contra o Náutico, o Londrina ganhou 4 vezes, teve um empate e o Náutico nenhuma vitória. Tudo isso no Estádio do Café, né? Incrível o Tudo retrospecto. isso no Estádio do Café. Então deve ter aí alguma coisa, né? Alguma artimanha aí que o pessoal do Londrina fez para o Náutico. 2 tabus pro Náutico quebrar aí. Um que nunca venceu o Londrina fora de casa e outro que o Náutico nessa temporada não fez 3 vitórias consecutivas em nenhum momento da temporada, tá? Ou seja, é hora de quebrar o tabu. Vamos falar aqui a classificação do Brasileirão da Série C, tá? O Náutico, ele está na 9ª posição com 25 pontos. Já o Londrina está na 7ª posição, porém com um ponto a mais, né? Ou seja, 26 pontos aí diante do Náutico. Como eu já tinha falado anteriormente, o Londrina ele vem aí de uma derrota, né? E de um empate. E o Náutico ele vem nas últimas 2 rodadas de 2 vitórias. Então aí, de fato, né? Quanto mais você ganha, ou, né, mais... Vitória chama vitória. Exatamente. Derrota né? O time... chama derrota. Exatamente. Futebol, né, é um esporte coletivo e coletivamente, se um time tá mais motivado, tá bem motivado, tá ganhando bem, tá organizado, enfim, vai vir aí, consequentemente, vitórias, vai vir resultados positivos, né não, Vitor? Isso, continuando ainda em relação a esse jogo do Náutico contra o Londrina, é cerca de 570 mil de bicho, tá? 570 mil que vai ser distribuído entre jogadores e técnico em caso de classificação do Timbum, tá? É o maior bicho que eu já vi no Náutico, tá? Eu não sei se é o maior da história, mas é o maior bicho do Náutico nesses últimos anos, tá? Ou seja, a diretoria tá investindo pesado pra classificação na próxima fase da Série C, tá? E investimento aí no futebol, né? A gente tem visto aí que tem um histórico positivamente, né, bem aí, trazendo destaques aí para times aqui, principalmente o Retrô, que a gente vai falar logo a mais, né, logo após. Só para lembrar, tá? Hoje o Náutico joga a partir das 5 horas da tarde, tá certo? Vamos falar agora sobre o Retrô, Vitor? Vamos lá falar do Retrô, meu amigo, que nesse domingo tem um jogo importantíssimo. Eu acredito que seja um dos jogos mais importantes da história recente do Retrô, que não é muita, tá? A equipe do Retrô vai enfrentar o Brasiliense nesse domingo às 5 horas da tarde, tá? Aonde? Na Arena de Pernambuco. E se você quiser ir, meu amigo, pode ir, porque é de graça. De graça, o diretor aí do Retrô, ele falou, ó, jogo importante aqui, né? É as quartas de final aí, do primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão da Série D. Então, jogo importante, vamos embora aí, ingresso gratuito para apoiar o time do Retrô. Então, foi basicamente isso que o diretor fez, né? Como é que você faz? Tem 2 maneiras que você consegue um ingresso gratuito. Ou você acessa o site do Retrô e reserva seu ingressozinho lá, ou você aparece no portão O e portão M, tá? Da Arena de Pernambuco. Você chega lá, compra o CPF, a identidade, e você tem direito a 2 ingressos, tá? E uma camisa se você tiver tempo ainda, tá? Opa, então eu vou pegar minha camisa lá, porque eu já posso utilizar, né, pra ficar no dia a dia, né? Isso. Exatamente. Falando ainda do Retrô, outra coisa bem curiosa sobre esse jogo é que é o seguinte, é um jogo de comportamento... Falando ainda sobre esse jogo do Retrô, a equipe do Central de Caruaru fez um post no Instagram pedindo para que os seus próprios torcedores fossem lá na Arena de Pernambuco apoiar o Retrô e pergunta por quê? Se a equipe do Retrô conseguir uma vaga na Série C, uma vaga na Série B, sobra pro Central, não é isso, Matheus? Olha aí, futebol tem muito disso, né? Um time aí acaba ajudando o outro de forma indiretamente e de forma direta e acaba tendo aí essa paixão, né? Essa cooperatividade entre torcidas, mesmo que sejam torcidas aí rivais, né? Mas nessas situações aí as torcidas acabam sendo aí cooperativamente unidas, né? Isso. Vamos falar aqui sobre a seleção, na lista dos convocados para a seleção brasileira, tá? Vamos aqui puxar aqui, vamos lá agora para os goleiros, tá certo? O Alisson aí que joga no Liverpool, o Bento que joga no Al Nassr e o Ederson que joga no Manchester City. Chegando agora pelos laterais tem Danilo que joga na Juventus, Ian Couto que agora se transferiu para o Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Nos zagueiros aí tem Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Chegando no meio campo tem ele, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson que é do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, temos também Lucas Paquetá do West Ham e ele, Rodrigo do Real Madrid.
E finalizando aí com os atacantes, né? Endrick, que foi aí, né, ovacionado, né, pela apresentação aí no Real Madrid. Estevão, que joga aí pelo Palmeiras. Novidade na convocação, tá? Estevão vez aí, dele, tá isso. jogando muito bem, é um garoto aí de 17 anos, já Isso, não? 17 anos. Tá jogando muito bem aí e espero que seja aí, né, brilhe aí ainda mais nas próximas temporadas, tá? Porque ele tem tudo aí pra ir para um grande time aí da Europa, né, do futebol europeu. Já tá vendido pro Chelsea, o tal do Estevão, tá? Olha, só um tal do Chelsea, né? É, só um tal do Chelsea. Só Tá um- desorganizado agora? Tá, mas é um time que tem dinheiro, né? Time com dinheiro, então pode se organizar, né? Mas continuando aqui, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Esse que não era convocado desde a Copa de 2022, tá? e ele tá jogando bem, né? Principalmente aí na Libertadores, né, não? E o Flamengo. O Savinho no Manchester City e Vinícius Júnior pelo Real Madrid. E eu achei estranho o Rodrigo ter sido convocado como meia e não atacante. Ele foi convocado como meia. Essa que é a preocupação. Porque Rodrigo, ele não é meia, ele é atacante. Faz função? Faz. Mas o Brasil não sente falta daquele meia atacante, aquele famoso camisa 10, na verdade. Exatamente, né? Então, assim, ele é um atacante, a posição dele é um atacante, tá? Mas ele foi aí convocado para ser meia. Então, assim, isso também é uma oportunidade, beleza, dele mostrar suas habilidades no meio-campo, né? Ele tem ótimos passes aí de qualidade, mas também tira a oportunidade de outro meia brasileiro, né? Que esteja aí jogando bem aí pelo futebol mundial, né? De mostrar serviço em campo, né, não, Vitor? Literalmente isso, Matheus. O Rodrigo ser convocado pra meia é um pouco triste, porque tira a oportunidade dos meias daqui, principalmente do Campeonato Brasileiro, tá? A gente tem meias bons aqui no Campeonato Brasileiro e também na Premier League, uma coisa que posso dizer é uma coisa que tá até escassa em relação à nova juventude do futebol brasileiro, tá? Esses meias de criação, os famosos camisas 10, tá? É o clássico 10, né? Isso, o clássico 10 que nem Rivaldo, que nem Zico, esse pessoal assim que jogaram muito, tá? Ronaldinho Gaúcho, Isso. enfim, né? Só aqui pra lembrar, tá? Os próximos jogos do Brasil é contra o Equador, que vai ser na sexta-feira, no dia 6 de setembro, e contra o Paraguai, tá? Que vai ser aí no dia 10 de setembro. Vai ser jogos válidos aí pela eliminatórias da Copa do Mundo, que é bom lembrar que o Brasil está aí em sexto lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos embora, Vitor, vamos embora aí, porque já tá batendo a fome, né? Exatamente. Horário de almoço aí gente vai ali pegar um espetinho, né? Um galeto, Tem que ir naquele galeto lá, a gente já sabe qual é. com batata frita, Isso, esse mesmo, kit completo. Farofa. farofa, com certeza. É. Vamos embora aí agradecer também, né, ao Edson Júnior pela oportunidade. Um bom final de semana. Fala aí, Vitor, pro pessoal. Um abraço, Edson Júnior, um abraço a todos os ouvintes da Rádio da Mata FM, um abraço também a Matheus, a mais um Momento Esportivo. E segunda-feira tudo de volta no Momento Esportivo, mas também no próximo sábado tem eu e Matheus aqui falando de tudo de futebol no mundo. Vamos embora. Um abraço. Até a próxima.